convidar vocês a abrirem o texto sagrado, palavra bendita de Deus, Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes 11, vamos ler do verso 1 até o verso 8. O tema do meu sermão hoje é sabedoria que produz esperança e confiança. Sabedoria que produz esperança e confiança. Eclesiastes 11, de 1 a 8. Estamos caminhando para o fim dessa série de pregações e exposições neste desafiador, mas também maravilhoso livro. E com a graça de Deus, domingo que vem, encerraremos as exposições em Eclesiastes. Eu disse na semana passada para vocês que desde o capítulo 7, Salomão vem trabalhando vários temas, mas o maior tema, o tema principal que Salomão vem trabalhando desde o 7 e vai adentrar ao 11 agora, é a sabedoria. Salomão foi chamado e reconhecido como o homem mais sábio de todos os tempos. E semana passada ele quis destacar a sabedoria a nós, mostrando a vida do tolo, mostrando como vive um tolo, para que isso pudesse então ressaltar o oposto, o inverso, mostrasse a sabedoria. Ele já deu dezenas de exemplos, ele já trouxe diferentes argumentos, e hoje nesse texto, Salomão quer mostrar para nós, na prática, a sabedoria que produz esperança e confiança. Mas ainda, deixa eu lembrar a você, semana passada eu trouxe uma nova imagem do livro de Eclesiastes, que é Salomão, um homem vivido, experiente, já idoso, e ele está trazendo essas palavras, ele está fazendo uma avaliação de tudo que ele viu debaixo do sol. Mas não é uma imagem de Salomão numa cama, falando e trazendo recordações e ensinando a sua sabedoria. A imagem que os teólogos pintam desse livro é Salomão diante de uma plenária, é Salomão diante de jovens promissores, futuros reis, nobres, governadores, gente que viera do mundo inteiro para ouvir e aprender aos pés do homem mais sábio da terra daqueles dias. Nós pagaríamos qualquer dinheiro por um ingresso para ouvir a palestra de Salomão. Mas Deus, em sua graça, inspirando assim a Salomão, deixa a nós o texto escrito. E nós podemos então ver ou ouvir o que ele disse em sua sabedoria para aqueles homens, para que nós também, meros mortais, vivamos com sabedoria e experimentando a esperança e a confiança do nosso Deus. Antes de ler o texto, eu dividi o sermão, deixa eu mostrar para você como vai ser o mapa do sermão hoje, em 4 partes. O sermão está dividido em 4 partes. Eu vou usar em cada uma dessas partes a negativa, porque se você ler o texto com um pouco de atenção, você vai perceber que há 6 negativas: não, nem, nunca. Então eu usei em cada uma dos meus pontos, das minhas sessões, a negativa para mostrar sabedoria para a nossa vida. Então do verso 1 e o verso 2, eu vou mostrar para vocês, o tópico aqui é: não perca as oportunidades. Já no verso 3 e no verso 4, eu quero mostrar para você: não perca o tempo. E em terceiro, no verso 5 e no verso 6, com a graça de Deus, eu quero mostrar para vocês: não perca a esperança. E no final, por fim, verso 7 e também o verso 8, não perca a confiança. Não perca as oportunidades, não perca o tempo, não perca a esperança, não perca
a confiança. Vamos ler o texto? Acompanha-me. Verso 1 diz assim: lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, ali ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que fica olhando para as nuvens, nunca terá a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também você não conhece ou não entende as obras de Deus, quem faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Deus é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva por muitos anos, deve alegrar-se em todos os dias. Contudo, deve se lembrar de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é rével, vaidade, vapor. Que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração por meio da sua santa, bendita palavra. Pois bem, vamos à primeira sessão então. Não perca a oportunidade. Os teólogos, ao longo dos anos, têm discutido, conversado e escrito as interpretações desse verso 1 e do verso 2. É bem verdade que, se a gente lê sem observar o contexto em que Salomão viveu, é meio estranho pegar o pão e lançar sobre as águas. O pão vai se desfacelar. Por que jogaria um pão sobre as águas? Mas a gente precisa entender aquilo que Salomão está escrevendo. E por isso, os teólogos, como eu disse, ao longo dos anos, eles estão discutindo qual é a melhor interpretação. E há pelo menos 3 delas. Eu, como sou tradicional, eu vou seguir a linha comum daqueles que acreditam que essa interpretação do verso 1, lançar o pão sobre as águas e esperar até o dia que acharás, é que Salomão está falando para nós da ousadia com sabedoria nos investimentos. Ih, pastor, vai falar de dinheiro agora? Vou falar de investimento. Salomão vem falando de diferentes temas. Como eu disse, falou muito sobre sabedoria, entrou em questões políticas. E agora, Salomão vai falar sobre investimento. Lembra da imagem? Falando aos governadores, falando à elite, falando aos reis e futuros reis. Salomão foi um homem próspero, o homem mais rico de todos os tempos, além de ser o mais sábio de todos os tempos. E agora, o seu ponto é a economia. E Salomão vai dizer, então, no verso 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Salomão é filósofo, Salomão é poeta, Salomão gosta de brincar com as palavras, Salomão gosta de dificultar a nossa vida para a gente descobrir o que ele realmente estava falando. E como eu disse, grande parte dos teólogos vão afirmar que Salomão está falando aqui de investimento. Se você precisa ou quer conhecer mais sobre investimento, Salomão tem algo a dizer, tem algo a falar para nós nessa manhã. Os teólogos também dizem que parece, não dá para ser preciso aqui, mas parece-nos que Salomão está aqui ao fato de lançar o pão, e o pão aqui é figurado, é o produto, lançar sobre as águas.
Os teólogos vão acreditar que Salomão está falando aqui do comércio marítimo, que já acontecia nos seus dias. Quando você lê 1 Reis, capítulo 10, vai dizer que Salomão tinha uma frota de navios, de barcos. E ele lançava esses barcos ao mar para trazer muitas coisas dos outros países, de outros lugares. E ele também mandava seus produtos. Os intérpretes da Bíblia vão dizer então, lançar o produto sobre as águas. Salomão estava dizendo, lance, invista no comércio e no comércio marítimo. Porque depois de muito tempo, Salomão vai dizer, Reis, que esperava até 3 anos para chegar o seu produto, ou para chegar a renda do seu produto. Salomão está dizendo aqui, para investir, é necessário ousadia. Mas não uma ousadia louca, não uma ousadia despretensiosa, não uma ousadia que não considera. Lembra que ele falou domingo passado? O tolo se lança de qualquer maneira. O tolo pega o machado e vai cortar, e fica cortando, e corta, e não corta nada. Por quê? Porque o machado está cego. Mas Salomão está dizendo aqui que aqueles que vão investir e o fazem com sabedoria, devem fazer com confiança também. Veja o verso 2, reparta com 7 e ainda com 8, porque você não sabe o que vai acontecer no outro dia, ou um mal que virá sobre a terra. Salomão está dizendo aqui para nós, a minha recomendação para vocês, invista de modo diversificado. Essa é uma possível, então, interpretação que os teólogos estão dizendo. Salomão aconselhando aqueles moços, dizendo, não invista tudo numa coisa só, invista de modo diversificado. Essa semana eu fiz uma consulta a um investidor, para ver as tendências do mercado. Não que eu estou investindo, mas eu queria ver o que a modernidade está falando sobre investimento. Pesquisei algumas coisas e falei diretamente com um investidor, e ele disse que a linha de hoje é basicamente 2 linhas. Aqueles investidores que põem tudo em um produto só, ou tudo num investimento só, e colocam todas as fichas, ou todos os ovos, como se diz, em uma cesta só, porque é a especialidade dele. Ele coloca tudo ali, e espera o seu investimento, o seu lucro, através de um único investimento. Mas o investidor diz para mim que tem sido mais comum, mais recomendado, o que está em voga hoje nos dias, principalmente entre essa moçada que está caminhando para investimento, é o investimento diversificado. Investir um pouco aqui, investir um pouco ali, investir um pouco acolá. E era isso que Salomão estava dizendo. Lança nos barcos, lança no mar os seus produtos, mas ainda reparte um pouco de produto aqui, reparte um pouco de produto ali. Salomão estava querendo orientar aos seus ouvintes que o investimento de modo diversificado poderia ser mais sábio e de melhor proveito para aqueles que o fizessem. Eu não sei se você tem investimentos, ou se está procurando lançar em investimentos, mas a minha aplicação aqui, não aplicação de investimento, mas a minha aplicação na nossa vida é que esse princípio que Salomão está dizendo, de ousadia, de iniciativa, de sabedoria, pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida. Se você não é investidor, se você está lutando até mesmo para pagar as suas contas, o princípio da ousadia, o princípio da fé, o princípio de lançar e aguardar. Veja o finalzinho do verso 1. Depois que você lança o pão sobre as águas, você aguarda, você espera por muitos dias, para que você tenha o fruto, para que você tenha o lucro, para que você tenha o resultado. Mas a aplicação aqui lembra que eu disse de possíveis interpretações desse texto? Então eu vou usar agora a segunda
interpretação que os teólogos fazem para aplicar esse texto. Alguns estudiosos vão dizer que quando Salomão diz no verso 2, reparte com 7 e com 8, Salomão está falando de generosidade. E aqui vai a minha aplicação. Se você tem condições de investir, invista. Se você tem tato para o negócio, faça. Faça com ousadia, mas faça com sabedoria, não como tolo, não como imprudente, que se lança sem qualquer reflexão. Lembre das palavras de Jesus, aquele que vai construir uma rede, ou uma torre. Ele pensa, ele calcula. Mas se você é dos investimentos, ou você não é dos investimentos, o princípio aplicado aqui na vida de Salomão pode ser para nós: invista sim, mas seja generoso. Verso 2 ele diz, reparte com 7. Pode ser a ideia de não aplicar apenas em um negócio, mas também pode ser a ideia de, então, além de aplicar, você ser generoso, você compartilhar do seu pão, compartilhar do seu produto com aqueles que precisam e têm necessidade. Eu e você sabemos que aqueles que vivem no mundo do investimento, no mundo dos negócios, no mundo do dinheiro, temos o perigo ou a tendência de cair na avareza, na ganância, querer investir mais, querer lucrar mais, e está tudo bem. Mas as palavras de Jesus disse, cuidado com a avareza do coração. E sabe qual uma grande maneira que o Senhor Jesus nos ensinou para a gente cuidar do nosso coração, para não deixar que o nosso coração seja levado pela avareza, pela ganância? Abra mão, seja generoso, compartilhe, reparta com 7, com 8, com aqueles que precisam. A aplicação aqui é, assim como você é arriscado, assim como você é ousado na aplicação, seja ousado e aplicado também na generosidade, para que seu coração não seja levado pelo mar afora, da avareza, do amor ao dinheiro e da ganância. Efésios capítulo 4, não precisa abrir, mas só ouça. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso dizendo, capítulo 4, verso 28, aquele que roubava, não roube mais, pare de roubar, mas pelo contrário, trabalhe, a gente poderia colocar aqui, invista, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom. Trabalhar é bom, investir é bom, mas Paulo conclui, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Veja como o princípio do evangelho extrapola. Você estava roubando? Pare de roubar, não roubarás. Vá trabalhar, adquira o produto, as bênçãos por meio do seu trabalho, por meio do seu suor, e quando você adquirir, quando você investir, Paulo acrescenta, pegue isso e seja generoso e compartilhe com aqueles que precisam. Nesse mundo de um capitalismo selvagem, nós, o povo de Deus, precisamos ser homens e mulheres de coração generoso, de coração que investe, de coração que empreende, de coração que trabalha, mas de coração também que compartilha. E aqui na nossa igreja, Deus tem nos dado inúmeras oportunidades para ser generoso, para compartilhar com o necessitado. Não perca as oportunidades. Seja ousado no investimento, seja ousado na generosidade. Vamos para a nossa segunda sessão, verso 3 e o verso 4. Depois de falar de não perder as oportunidades, Salomão agora fala para nós, não perca o time, o tempo. Salomão já disse para nós que há tempo para todas as coisas, mas a ideia aqui não é o tempo de Deus, mas alguém que está esperando o tempo perfeito das coisas. Deixa eu ler com vocês o verso 3 e o verso 4. Estando a nuvem cheia, a chuva cairá sobre a terra,
caindo uma árvore para o sul ou para o norte, no lugar que ela cair, ali ela ficará. Quem somente observa, fica a ver o vento, ou quem tenta armazenar o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens ou fica deslumbrado olhando só sobre as nuvens, nunca colherá. Salomão está querendo dizer para nós aqui que a vida é feita de certezas e incertezas. Nos dias antigos, quando a nuvem aparecia ali, era certo que viria chuva. E Salomão está dizendo, há coisas na vida que nós temos certeza, é o tempo. Mas há outras coisas na vida que nós não temos certeza, que são coisas incertas. Que uma árvore quando cai na Amazônia, botam a culpa tudo no Bolsonaro, né? Coitado das costas largas. Quando cai uma árvore na Amazônia, a gente não sabe se ela cai para a direita ou se cai para a esquerda. São coisas da vida. Salomão está dizendo para nós, certezas e incertezas da vida. Não existe o tempo perfeito. Porque nós vivemos num mundo imperfeito. É imperfeito de nossa parte viver num mundo imperfeito e esperar um tempo perfeito. O único tempo perfeito é o Kairos, o tempo de Deus. E Salomão está dizendo para nós aqui, aproveite as certezas, meu filho. Pare de ficar conjecturando, pare de ficar então pensando nas incertezas. O que você sabe fazer, faça. Você sabe o que tem que agir, haja. Não fique de braços cruzados. Verso 4 ele diz, aquele que fica somente a observar o vento, nunca semeará. Fica olhando o vento, fica pensando, e analisa, e estuda, e vê para cá. Nunca este semeará. Aquele que fica olhando a nuvem, vai chover, não vai chover, previsão do tempo, vai, não vai. Salomão está dizendo, esse que fica na incerteza, esse que fica procrastinando, não vai colher nada. Aliás, não vai plantar nada, porque se não plantar, não colhe. Salomão está dizendo aqui, não perca o tempo. Além de aproveitar as oportunidades, há oportunidades que vêm no tempo e nós precisamos aproveitá-las. A minha aplicação aqui é para você que talvez é daqueles que é mais devagar do que a formiga. Aquele que fica procrastinando as coisas, incertezas e dúvidas. Tem um monte de certeza aqui, mas você só foca na incerteza, pessimismo, falta de iniciativa. Essa geração de jovens e adolescentes é uma geração que tem se mostrado falta de iniciativas. Na verdade, para algumas coisas eles têm algumas iniciativas, mas para as coisas que deveriam tomar iniciativas, eles estão mais lentos do que as formigas. Moços e moças que ficam, não sabem se casam ou se compram uma bicicleta. Estão esperando o tempo perfeito para casar. Estão esperando a moça perfeita para casar. Estão esperando o moço perfeito para casar, o príncipe. Salomão está dizendo, não vai casar. Porque não tem homem perfeito. Não tem mulher perfeita. Não tem tempo perfeito debaixo do sol. Há pais que estão procrastinando a vida de um bebê, a chegada de um bebê, sabe por quê? Porque estão esperando o tempo certo.
É bem verdade que alguns estão tão desejosos, mas Deus ainda não tem agraciado. Mas outros estão esperando quando as contas estiverem pagas, quando o apartamento estiver pago, quando a gente ter um bom emprego, quando a gente tiver uma certa economia, quando o país estiver instável, quando tudo estiver de acordo, quando o presidente for aquele que eu acredito que ser as minhas melhores ideologias, aí nós teremos filhos. Aí será o tempo perfeito. Salomão disse: nunca acontecerá. É óbvio que há tempo para todas as coisas, o próprio Salomão disse. É óbvio que há tempo do casal, há tempo de conhecimento do casal, mas há tempo de ter filhos. Quantos casais estão naquela luta? E agora, o segundo vem ou não vem? Já tiveram o primeiro. E ficam procrastinando. E ficam olhando: será que o tempo vai estar bom? Será que vai chover? Será que eu vou permanecer no meu trabalho? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Salomão está dizendo: você está perdendo tempo. Se você não lançar a semente na terra, você não vai colher. O tempo é agora. Pare de procrastinar o tempo. Há pessoas que ficam procrastinando o tempo para servir a Deus. No tempo perfeito eu vou servir a Deus. Alguns jogam para aposentadoria, né? Quando chegar a minha aposentadoria, pastor, conte comigo. Agora só me esquece. Pastor, quando eu terminar os meus estudos, a minha faculdade, conta comigo lá na igreja. Pastor, quando tudo estiver resolvido lá em casa, as contas pagas, eu quero me envolver na obra de evangelismo da igreja. Procrastinando o tempo perfeito. Salomão está dizendo: não existe tempo perfeito. Aproveita o tempo. E alguns, depois que se aposentam, né? Aí diz: vamos agora? Buscando sempre o tempo. Isso mostra que nós não temos tempo para Deus. Ficamos procrastinando cada ano, na ilusão que existe um tempo perfeito. Não. Há tempo para todas as coisas, mas não há tempo perfeito debaixo do sol. Ainda em Eclesiastes capítulo 9, volta um pouquinho. O capítulo 9, o verso 10. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o. E faça nesse tempo conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para lá onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, e eu acrescentaria, e nem tempo. Para a sepultura onde você vai. Se a nossa igreja fosse uma daquelas que diga para o seu irmão, para a sepultura onde você vai. Não precisa dizer isso, tá? A gente já sabe. O tempo é agora, irmãos. Pare de perder tempo. O tempo para servir a Deus é agora. O tempo para ser um homem mais santo, uma mulher mais santa é agora. Um tempo de proclamar o Evangelho é agora. Para alguns. O tempo de casar é agora. Para outros não. Para alguns, o tempo de ter filho é agora. Para outros não. Perceba o tempo, para que você viva com sabedoria. Salomão então vem para a terceira seção, que é o verso 5 e o verso 6. Depois dele falar: não perca a oportunidade, não perca o time, o tempo. Ele vai agora para os 5 e 6. Não perca a esperança. Se você observa no verso 5 e no verso 6, por 4 vezes Salomão vai repetir a expressão: você não sabe. Veja o verso 5. Porque tu não sabes qual o caminho do vento. Você não sabe como os ossos são formados no ventre de uma mulher. Você não sabe a vontade de Deus. Você não sabe
as obras de Deus. Você não sabe qual semente vai prosperar e qual não vai. Você não sabe. E ele repete isso para nós. E se a gente ficar apenas olhando para aquilo que a gente não sabe, a nossa esperança mingua. Nós precisamos olhar para aquilo que nós sabemos. Porque quando nós olhamos para aquilo que nós sabemos, nosso coração se enche de esperança. Você não sabe se o vento vem para o sul ou para o norte, você não sabe se vai chover ou se vai fazer sol, você não sabe como um bebê é formado no útero de uma mulher, você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida amanhã, você não sabe se a semente que você vai lançar vai prosperar, mas algumas coisas você sabe. Por exemplo, você sabe que é Deus que controla o vento. Você sabe que é Deus quem dá a vida e tira a vida. É Deus que implanta uma semente no ventre de uma mulher, usando um casal. Mas é Deus. Você sabe que é Deus que cumpre os seus próprios planos e propósitos. Você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você sabe que para colher precisa plantar, e que para plantar Deus te dá a semente. Você sabe, então coloque os seus olhos naquilo que você sabe, porque isso vai produzir esperança na sua vida. Aplicação para nós aqui: tire os seus olhos daquilo que você não sabe. Coloque os seus olhos naquilo que é certo. Conheça mais de Deus então. Conheça mais do Evangelho então. Conheça mais da sua Bíblia então. Se você não pode saber sobre todas as coisas, conheça aquele que dirige todas as coisas. Nós não sabemos o que acontecerá no próximo ano. As pessoas estão inseguras e incertas, e isso vai minguando a nossa esperança, porque a gente quer olhar para o futuro, e a gente lê nas redes sociais: Réveillon cancelado aqui, Réveillon cancelado ali, nova variante chegando aqui, países fechando a fronteira ali. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer no ano que vem, nós não sabemos se vamos prosperar ou se não vamos prosperar, nós não sabemos se teremos estabilidade ou instabilidade, nós não sabemos, mas nós sabemos de uma coisa: que tem um Deus que controla e que rege tudo e todos. Quando os meus olhos se voltam para aquilo que eu sei sobre Deus, essa sabedoria produz em meu coração esperança. Nossa esperança está naquilo que nós sabemos, não naquilo que nós não sabemos. Não é bem verdade que a ansiedade tem tomado a população brasileira, inclusive no meio de nós? As pessoas andam ansiosas, as pessoas andam inquietas. Por quê? Porque estão focando naquilo que eles não sabem. Sabe qual é o melhor remédio para a ansiedade? Não é um remédio criado num laboratório farmacêutico. O melhor remédio contra a ansiedade é focar naquilo que você sabe sobre Deus, sobre as suas promessas. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós não sabemos quase nada sobre amanhã, ou melhor, não sabemos nada sobre amanhã, mas nós sabemos que tem alguém acima do sol que dirige o amanhã, e a minha vida está em suas mãos. Não perca a oportunidade, viva a vida. Não perca tempo, faça o que vier às suas mãos para fazer, com toda a intrepidez, com toda a ousadia, com todo o temor. Não perca a esperança. Coloque os seus olhos naquele que é o autor
e o consumador da nossa fé, na qual pode produzir esperança ao nosso coração. A sua palavra diz que não há uma folha que cai da árvore sem o seu consentimento. Isso nós sabemos. Se o vírus vai nos pegar ou não vai nos pegar, nós não sabemos, mas nós sabemos que nenhuma árvore ou nenhuma folha da árvore cai sem o consentimento do nosso Salvador. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a autorização do Salvador. Portanto, conheça mais de Jesus. Conheça mais do Evangelho. Conheça mais sobre o Deus. E coloque seu coração nessas certezas, porque elas nos trazem esperança. Por fim, Salomão vai nos dar mais um. Não perca a oportunidade, não perca o tempo, não perca a esperança. Verso 7 e verso 8 agora. Não perca a confiança. Salomão vai retomar agora aquilo que ele já falou sobre nós, que a vida é feita de agridoce. Ou seja, tem momentos de doçura, mas a vida também tem momentos de amargura. Tem momentos de alegria na vida, Salomão vai nos lembrar, mas também há momentos de tristeza. Olha o que ele diz no verso 7. Doce, olha como ele começa poeticamente. Doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. Não é bom ver o sol, gente? Não é bom acordar de manhã, abrir a janela e olhar, que sol lindo! Eu agradeço a Deus pelo sol, eu amo o sol. Eu amo o calor. Eu amo a luz do dia. E Salomão está dizendo aqui, metaforicamente, a luz é doce. A vida pode ser doce, como é agradável aos olhos ver o sol. E ele continua no verso 8, mesmo que um homem, ou ainda que um homem, um ser humano, viva por muitos e muitos anos, regozije-se em cada um deles. Salomão é recorrente nisso, ele tem falado cada vez para nós no livro de Eclesiastes, se regozije, viva a vida, aproveite a vida é um dom de Deus, se alegre ao ver o sol, se alegre em ver a chuva, se alegre em ver a sua família, se alegre nas coisas grandes, nas coisas pequenas. Mas ele diz, portanto, contudo, melhor dizendo, verso 8, contudo, não se esqueça, não deixe de lembrar que há dias de trevas. Trevas aqui é para mostrar os dias amargos. Há dias de sol brilhantes e lindos, há dias tenebrosos, dias de trevas. E se nós vivemos apenas de olho nesse mundo debaixo do sol, a nossa confiança pode ser uma montanha russa. Nos dias alegres nós estamos confiantes, mas nos dias tenebrosos nós estamos prostrados. O que Salomão nos ensina aqui é que a sabedoria verdadeira produz em nós confiança, seja nos dias alegres ou nos dias tristes. Nos dias de sol ou nos dias cinzentos, confie naquele que está acima do sol. Aquele que criou o sol. Tire os seus olhos das circunstâncias. Aproveite a vida. Quando é dias de sol, é dias de alegria. Mas quando são dias nublados, é tempo de chorar, é tempo de se lamentar. Mas mesmo nos dias de lamento, coloque a sua confiança naquele que está acima do sol. São muitos dias, ele diz no finalzinho. Muitos dias. Porque serão muitos dias. E aí veja no verso 8 como Salomão encerra essa sessão.
tudo quanto acontece ou sucede é vaidade. A gente já foi lembrado aqui que vaidade não é o sentido da beleza, é vaidade, mas vaidade aqui é a palavra que é vapor. Salomão está nos lembrando que os dias de alegria vão passar. Basta vir as trevas. Salomão está nos lembrando que o dia que estamos em treva, o sol pode nascer, vai passar, mas vai chegar o maior dia que vai passar as trevas e o sol. Porque a vida é como um vapor. A vida é passageira, queridos e queridas. Por isso não perdemos as oportunidades. Oportunidade de amar, oportunidade de servir, oportunidade de ser um melhor marido, oportunidade de ser uma melhor esposa, oportunidade de ser um melhor discípulo de Jesus. O tempo é agora. O tempo não é amanhã, porque nós não sabemos o que é amanhã. A vida é como um vapor. Agora estamos bem, talvez, e fortes, e com vigor, mas vai chegar aqueles dias que estaremos débeis, fracos, sem vigor. Salomão diz: tudo vai passar. Mas o conselho que ele nos dá, a sabedoria, que vai produzir confiança no nosso coração, não é olhar para as coisas debaixo do sol. Porque as coisas debaixo do sol são quebradas, caídas e pecaminosas. Mas se nós levantarmos os nossos olhos e olhar para cima do sol, a confiança estará no nosso coração. Se nós olharmos para cima do sol e vermos que há um Deus que rege todas as coisas, a confiança estará no nosso coração. Qual a confiança que a Escritura diz para aqueles que creem em Jesus? Que Ele jamais nos abandonará. A confiança que eu e você podemos andar, seja nos dias de sol, seja nos dias de treva, é que Jesus disse que não vai nos abandonar. Isso deve gerar confiança na nossa vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, dias de trevas, não temerei, confiarei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O Senhor Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até o final. Confie, olhe para cima, olhe para aquele que está acima do sol, olhe para aquele que criou o sol, olhe para aquele que sustenta o sol. Seu coração estará cheio de confiança. Qual é a confiança que a Escritura dá para aqueles que creem em Jesus? Romanos 28, nada nos separará do amor de Cristo. É isso que tem que trazer confiança no nosso coração. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Qual é a confiança que a Escritura nos dá para aqueles que creem em Jesus? O próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É aqui que precisa estar a nossa confiança, que mesmo que morramos, viveremos com Ele, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Isso, irmãos, é sabedoria para brotar confiança na nossa vida. Não desperdice o tempo, não desperdice as oportunidades. Olhe para Jesus, olhe para cima do sol, e a sabedoria do alto vai vir sobre o seu coração, trazendo-lhe esperança e confiança. É disso que nós precisamos. É disso que eu e cada um de vocês aqui precisamos: esperança e confiança. Não confie no seu dinheiro, Salomão já disse isso para nós. Não confie no conhecimento, Salomão disse para nós.
Não confie no trabalho, não confie no dinheiro, não confie nos prazeres, não confie nos homens, confie naquele que está acima do sol. Essa é a sabedoria de Salomão, que vai terminar na semana que vem dizendo: temer a Deus é o princípio da sabedoria. Quero encerrar aqui te perguntando: você não tem perdido tantas oportunidades nessa vida? Tantas áreas. Citei algumas delas aqui. Podemos orar nessa manhã pedindo: Senhor, dá-me a sabedoria para experimentar ou para aproveitar as oportunidades, seja de investimento, seja de trabalho, seja de espiritualidade, seja de generosidade. Senhor, ajuda-nos a agarrar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Talvez você aqui, que me ouve, ou até mesmo pela internet, será que você não tem deixado o tempo passar? Procrastinando as coisas? Amanhã, ano que vem, agora é o final de ano, é o ano das promessas, né? Ano que vem, vou fazer isso, isso, isso e isso. Comece agora. Não deixe para amanhã. O tempo é agora. Talvez você, que está aqui nessa manhã, seu coração tenha andado ansioso, seu coração tenha andado inquieto. Sabe por quê? Está lhe faltando esperança. Tem lhe faltado esperança. Porque talvez seus olhos estão, como eu disse, no que você não sabe. Tire os olhos da manhã, levante teus olhos e veja aquele que está acima do sol. Talvez você que está aqui nessa manhã tenha lhe faltado confiança. O Senhor nos chama a confiar nele. O Senhor nos chama a descansar nele. O Senhor nos chama a se entregar a ele. Por quê? Porque ele cuida de nós.